Senhor presidente, eu quero aqui externar o meu apoio também ao deputado Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, um outro partido interpor um documento para caçar o passaporte de um parlamentar é uma covardia e um atentado à democracia brasileira. Nós tivemos no passado manifestação da atual ministra Gleisi Hoffmann na rede Al Jazeera, criticando o sistema de justiça brasileiro em razão da prisão de alguém, de um grande vulto da esquerda brasileira que estava presa naquela época. Parece óbvio que qualquer pessoa, e isso inclui deputado, deputada, senadores, senadoras e parlamentares, qualquer pessoa que comete crime, que defende quadrilha, não pode ter passaporte para sair do país e não pode continuar cometendo crimes continuados. É o caso de Eduardo Bolsonaro. Esse tem usado o mandato parlamentar para, junto à extrema-direita nos Estados Unidos e junto ao governo Trump, fazer ataques ao judiciário brasileiro, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, a quem ele disse que vai punir custe o que custar. Fez, inclusive, uma ameaça. O mesmo Eduardo Bolsonaro que disse que ia fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Também ele tem defendido ações e retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, essa base bolsonarista golpista, sob um manto de falso patriotismo, estão abertamente pedindo intervenção externa, principalmente dos Estados Unidos do Brasil. E o próprio Jair Bolsonaro disse que não tem solução aqui dentro, a solução tem que vir de fora. E ele espera que o exército dos Estados Unidos venha aqui matar brasileiros para poder se apossar do poder no Brasil. Falso patriota. Mas Eduardo Bolsonaro cometeu pelo menos 3 crimes. Um deles de falta de decoro. E a Gleisi Hoffmann, então presidenta do PT, já entrou com ação no Conselho de Ética. O segundo crime, vocês que gostam de falar de punir bandido, é o artigo 359 do Código Penal, que dá pena de 4 a 8 anos de prisão. Crime contra o interesse nacional. E o segundo, embaraçar as investigações em curso. É a Lei 12.850 de 2013, assinada pelo próprio Jair Bolsonaro. Pena de 3 a 8 anos. Eduardo Bolsonaro quer constranger a justiça. E ele não irá conseguir, porque o prazo para a PGR se posicionar sobre a defesa de Bolsonaro e outros encerra nessa sexta-feira. A partir daí, o Supremo, aceitada a denúncia, ele vai julgar se Bolsonaro se transforma em réu ou não. Transformado em réu, ele vai ser preso, porque a pena que a CPMI fez o cálculo, deputada Jandira, foi de 28 anos de cadeia naquela conta que nós fizemos em relação aos crimes cometidos por Bolsonaro, fora roubo de joias. Ou ele vai preso ou vai fugir. Sobre a fuga, falo daqui a instante, porque tornozeleira resolve esse... Viva o Frei Gilson. Senhor presidente, eu tinha pedido 1 minuto exatamente para alertar o parlamento brasileiro do que está acontecendo. Não podem parlamentares brasileiros irem para o exterior pedir intervenção no Brasil. Isso é a continuidade de um golpe que já foi rejeitado pela sociedade, está em apuração e investigação do Supremo Tribunal Federal, que, para além de agredir as instituições, os seus ministros, como o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente pede, ele dá um passo a passo num vídeo de como intervir no Brasil. Isso é grave, isso é crime, e são vários crimes cometidos, e o parlamento precisa apurar e tomar providências, como também a PGR, que já foi representada por duas iniciativas. Portanto, eu peço ao presidente da Câmara que se atente para esse fato, que assuma a responsabilidade de tomar providência sobre isso. Até porque o deputado Eduardo Bolsonaro, de quem eu falo nesse momento, ainda quer presidir a Comissão de Relações Exteriores. Isso é um absurdo nacional. Obrigado. Falando aqui em ladrão, o deputado Lindenberg Farias, no seu Twitter, diz que Eduardo Bolsonaro não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Por quê?
porque tem utilizado seu mandato parlamentar para conspirar junto à extrema-direita e ao governo Donald Trump. Quem é você, Lindenberg Faria? Quem é você? Eu te conheço lá de Nova Iguaçu, cara. Quem é você para falar do deputado Eduardo Bolsonaro de conspiração? O que ele está relatando nos Estados Unidos é as arbitrariedades que o ministro Alexandre de Moraes vem cometendo no nosso país. Golpistas têm que ser condenados e presos, seja ele quem for, qual patente for, qual autoridade for, não tem problema nenhum. Todos têm que obedecer o rigor da lei, tendo o devido processo, mas devidamente condenados. E sem anistia, porque isso é um crime grave, é um crime contra o Estado brasileiro, o povo brasileiro, a nossa soberania e, acima de tudo, a nossa democracia. E tem alguns aqui que querem usar a sua autoridade de parlamentar para continuar atacando o nosso país. Num golpe continuado, deputada Maria do Rosário, denunciando, criticando e armando um golpe contra o país com outras autoridades, no caso com autoridades norte-americanas. Uma coisa é fazer a crítica política. Pode fazer a crítica a qualquer pessoa, a qualquer poder. Ao próprio legislativo, ao executivo, ao judiciário. Outra coisa é atentar contra a soberania nacional. E o filho do presidente, o 01, sei lá, 02, um desses zero aí, é tudo zero. Um desses zero está tentando, usando o mandato dessa Câmara, particular um ataque contra o Poder Judiciário. Nós não podemos permitir, se nós temos respeito por aquilo que representamos, que é justamente a diferença política na sociedade, cada um eleito de acordo com o pensamento do seu eleitor, mas não para tentar, não para atacar o outro. Então o filho 0 alguma coisa que é deputado federal, se está tentando contra a democracia, tem que ser devidamente punido, e nesse caso tem uma denúncia para caçar o passaporte dele. Ora, viajando, deixando de estar aqui para tentar contra o nosso povo, merece ter a devida punição. E nesse caso, para que passaporte? Para representar o que lá fora? Não está representando a vontade dessa Câmara, não. A vontade é dele e da família e daqueles que também são golpistas. São tão golpistas que sabotam o país também de outras maneiras. E vamos aqui dar exemplo de governadores aliados dele. O presidente Lula, num anúncio feito pelo vice Alckmin, zerou a taxa de importação para produtos essenciais ao dia a dia da alimentação do povo brasileiro, por exemplo, a carne. E o que esses governadores fazem? E dizem que são contra tributos. Não zeram ICMS em seus estados. O governador de São Paulo mente com uma cara deslavada, hipocrisia pura. A carne no estado de São Paulo tem 12% de ICMS, um dos mais caros do país. Num quilo de carne de R$50, se zerasse, já teria um desconto de R$6. Mas o governador sabotando o povo do estado de São Paulo, sabotando o Brasil ao lado desses golpistas, não zeram. E tem coragem de fazer um vídeo tentando enganar o povo, que zerou. Governador, mostre o ato, tenha coragem, fale a verdade e zero o ICMS da carne no estado. Senhor presidente, essa casa teria que se posicionar, independente do corte ideológico, sobre o movimento vergonhoso que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, querendo indiciar o ministro Supremo, levando de prato cheio notícias do Brasil, um comportamento de lambe-botas, submisso a um presidente americano que não quer discutir a paz, quer discutir o conflito, gerando crise com o México, Canadá, com os países europeus, aqui na América do Sul. Infelizmente, esse tipo de comportamento, que era defender a soberania nacional, é o... Senhores e senhoras, o Brasil já viu de tudo quando se trata de bloco parlamentar, de quem urde, organiza a ação golpista contra a Constituição e a República. Mas ao longo dos últimos dias, aliás, desde a posse de Donald Trump,
Nós vimos parlamentares dessa casa que passaram a vergonha de ficarem do lado de fora da festa, mas gastaram dinheiro público indo aos Estados Unidos para aquela condição vexatória. Mas o pior é a vergonha de agir contra a nação brasileira, agir contra a soberania nacional. Fomos obrigados, e eu assino junto com o líder Lindenberg Farias e com a nossa bancada, representação junto à Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. Esse é o título do crime, mas poderia ser dito sabugice, poderia ser dito viralatismo, poderia ser dito a forma mais abjeta de se colocar diante de uma nação estrangeira como quem serve a outro, não ao Brasil. E pior, agindo contra o ministro Alexandre de Moraes, agindo contra o STF, agindo contra o parlamento brasileiro, agindo contra o Brasil. E, aliás, quando age contra o STF, é contra o relator da investigação do ex-presidente, aquele que planejava o assassinato do presidente Lula, do próprio Alexandre de Moraes e do vice-presidente da República. Todas as denúncias apontam para o caminho de um golpismo que é vergonhoso para o Brasil. Agora, o que pode fazer o Congresso Nacional? O que pode fazer a Câmara, além de tudo? A Câmara tem que ter a altivez de não permitir que alguém que age contra a Constituição e a soberania venha se tornar presidente da CREDEM. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é da Defesa Nacional. Ela trata, inclusive, da política, de estudos estratégicos e atividade de informação e contra-informação, como colocar pessoas envolvidas na tentativa de golpe contra o Brasil, aqueles que quebraram este palácio, os demais prédios que tentaram rasgar a Constituição, como um deputado que nem poderia ser chamado dessa forma, que não tem altivez, não tem honradez e não tem moral, pode querer arvorar-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Com esse interesse de intimidar as autoridades judiciárias brasileiras. E isso é incompatível, inclusive, com decoro parlamentar, está lá na nossa Constituição Federal. O abuso das prerrogativas dos parlamentares é quebra de decoro parlamentar. Portanto, nós não podemos aceitar nenhum tipo de intimidação ao ministro do Supremo Tribunal Federal ou ao Supremo Tribunal Federal. Respeito às leis. E Bolsonaro, se prepare que você vai virar réu.